O excesso de água neste inverno é um risco para essas orquídeas. O acúmulo de água pode levar ao apodrecimento das raízes. Com a orquídea, a gente tem uma técnica, que é a rega por imersão. Você mergulha essa planta, no vasinho dela, numa bacia, como essa que eu estou ilustrando aqui, com água. E aí você vai observar que a água ela vai entrar por baixo. E aí você vai acrescentar água até que você perceba que a água chegue à superfície desse vaso. Você deixa 5 minutinhos e isso vai hidratar todas essas cascas que estão no vaso por 5 minutos. E essa rega é feita durante o ano, 2 vezes na semana, mas no período do inverno é apenas uma, tá? Porque é suficiente para a planta, que não vai dar tempo ela evaporar como ela evapora no normal dos nossos meses do ano. Para a especialista no cuidado das plantas, é fundamental também observar o solo. Quando você coloca o indicador no vaso, no substrato de qualquer planta, você tem como ver se ela vai sair com o dedo limpo, então é o dia de você regar até pingar o vaso. Se ela sair sujinha, molhada, não rega a sua planta. Quanto à adubação, ela destaca a importância de escolher aqueles com fórmulas equilibradas, para não estimular um crescimento excessivo. A questão de fertilização vai depender muito da forma que a gente sempre indica ao nosso cliente, o que ele acha mais prático. Se é uma fertilização de forma de pó ou de forma líquida, foliar. Então, a gente sempre pergunta, porque as duas formas são adequadas para a planta. E com relação a qual planta deve ser fertilizada, todas as plantas. Só que a maioria das plantas que o cliente tem, se for de folhagem, a gente indica com um NPK específico. Se for com flores, a gente vai indicar para floração, para florescer e a gente ter mais flores em casa. Então, isso vai variar de acordo com o tipo de plantas que o cliente tem em casa. E cuidar das plantas no inverno requer total atenção para se evitar um dos erros mais comuns. E um deles está bem aqui. Esse vaso, que não tem furo, ou seja, retém água. Só é vaso se tiver furo, tá? Se não tiver furo, é um cachepô. Então, por isso, a gente precisa examinar se a planta está com um vaso com furo. Se você colocar muita água, a primeira coisa que vai acontecer vai ser a folha amarelar. Folha amarelada é indicação de que ela está com muita água, água desnecessária para a planta. Algumas plantas elas guardam água tanto nas folhas como no caule ou então nas próprias raízes. Cactos, zamioculca, orquídeas, por exemplo, pacová, são plantas de folhas grossas, como a ficus também. Então, tem uma quantidade de plantas que tem essa característica de folhas grossas. Quando você sinaliza isso, você já entende que no período do inverno, que é curto para nós, que é apenas 2 meses que chove, você vai segurar um pouquinho a sua mão de água, porque sabe que essa planta ela não vai precisar você dar com mais frequência, porque senão pode acontecer o apodrecimento de raízes, sim.